Passar a palavra, então, para a nossa segunda palestrante da manhã, doutora Patrícia Cunha. Doutora Patrícia, vou pedir para ela se apresentar. Ela está chegando para somar no nosso time da Revivid. É professora, foi professora da Fernanda na faculdade, então ela traz uma certa bagagem cultural e com certeza teremos mais uma grande aula. Eu fico aqui, gente, como o doutor Larroque falou, a gente sempre aprende, né? E outra, eu tenho um hiperfoco em cannabis. Quanto mais eu estudo, mais eu quero aprender. Então, é algo que sempre traz mais curiosidades e a gente sempre sai com conhecimentos novos. Então, a doutora Patrícia está com a palavra. Bem, eu sou enfermeira, tenho mais de 15 anos com experiência, né, principalmente na docência, programas de pós-graduação também. Eu lecionei em áreas temáticas da cannabis medicinal. Tenho a formação pela Unileia, Unifesp, tenho a Universidade também de Lisboa, a formação da área da farmácia também, GMPs. Outros cursos que vêm também colaborar para o meu desenvolvimento e hoje atuando especificamente com a cannabis medicinal. Nessa aula, eu quero, né, que ao final vocês consigam compreender, então, sobre o sistema endocannabinoide, consigam reconhecer o CB1, CB2, as enzimas associadas e também os endocannabinoides, a anandamida e o 2-AG, que vão atuar em funções de dor, sono e humor. Então, eu quero que vocês consigam compreender essas funções. Ao final da aula, também quero que vocês consigam relacionar o sistema endocannabinoide e suas deficiências a algumas doenças que são relevantes e consigam também aplicar, né, os fitocannabinoides na prática. Consigam também integrar a fisiologia, a farmacologia do sistema endocannabinoide na tomada de decisão clínica e que consigam reconhecer o histórico e a evidência científica. Bem, a gente começa aqui falando, então, a gente tem aqui uma linha do tempo para a gente perceber também o quão recente é, e por isso que o tempo inteiro a gente tem novidades e novos estudos e novas pesquisas que mudam completamente o rumo daquilo que a gente já sabe. A gente teve o CBD isolado em 1940, em 41, a síntese parcial do THC. Em 42, foi estudado os efeitos fisiológicos e psicoativos do THC. E aí, em 63, as coisas começam a mudar, começam a ter um impacto maior em relação às pesquisas. Então, em 63, foi relatada a estrutura do CBD. Em 64, foi elucidado e isolado, né, a estrutura do THC. E isso, de fato, trouxe novas perspectivas, trouxe um impacto muito grande para a ciência nesse momento de descobertas, porque abriu um leque muito grande em relação ao sistema endocannabinoide, ainda desconhecido, né? Mas, ao reconhecer essas estruturas e entender que elas funcionavam, né, no nosso organismo, foi como foi citado na aula anterior, e isso trouxe, né, questionamentos de como que isso pode funcionar no corpo. Então, precisa ter um sistema que corresponda a essas substâncias que estão interagindo, né? Em 88, se identificou o CB1, né, no cérebro de ratos. Em 90, o receptor foi clonado tanto em ratos quanto em humanos. Em 92, a gente tem a anandamida identificada. Em 93, foi identificado o receptor CB2. Em 95, o 2-AG. Em 96, a enzima, que vai degradar, então, a anandamida, e em 97, a MAGL, que vai degradar, então, o 2-AG. Enquanto isso tudo estava acontecendo, muitos estudos foram acontecendo, e aí a gente tem uma linha do tempo em relação aos sintéticos. Por que eu estou trazendo os sintéticos?
porque eles também representaram um grande impacto no desenvolvimento das pesquisas. Então, a gente teve um impacto positivo para as descobertas de todo o entendimento que a gente tem hoje. Então, as substâncias sintéticas colaboraram em relação a isso. Então, em 74, a gente tem a síntese do HU-210. Em 1978, gente, desculpa, eu tenho 2 rapazes aqui, então de vez em quando eles ouvem um latido. Em 78, a descoberta do CP 55940, que são agonistas canabinoides não clássicos, altamente potentes. Desenvolvimento de várias classes de sintéticos que aconteceu nos anos 80. Em 90, teve a clonagem e a caracterização dos receptores CB1, auxiliada pelo uso do H1-210 e CP55940. E em 1993, tivemos a clonagem e caracterização do receptor CB2, que confirma, então, com a UN-55212 e outros sintéticos. E, nesse meio tempo, a gente teve o desenvolvimento, né, e o boom de uma substância sintética que a gente foi identificar sendo utilizada junto com a flor, né, com a planta, depois, que é o chamado Spice. Então, isso foi um boom e foi descoberto que estava sendo usado, e aí a gente teve alguns problemas por ele ser sintético, né? E aí a resposta dele ao organismo trazia alguns efeitos colaterais. E aí teve, né, uma série de proibições em relação a esse sintético. E aí reforço aqui a importância desses compostos, né? Que eles tiveram um papel central nesse mapeamento dos receptores CB1 e CB2, e até hoje tem muitas pesquisas e desenvolvimento em relação aos sintéticos. Então, todo dia tem um novo sintético que vai interagir com esse sistema. Eles permitiram também identificar a distribuição no cérebro e em tecidos periféricos, né? Foi possível, né, observar os efeitos farmacológicos, né, consistentes, que confirmou, então, a existência desses receptores. E esses compostos também possibilitaram compreender que ele atua como retrosinalização. O que a colega falou, né, vai modular de uma maneira diferente. Então, o que é o sistema endocannabinoide? Ele é um complexo de sistema de sinalização fisiológica, composto por endocannabinoides endógenos, ou seja, o nosso corpo está produzindo, né, sob demanda, os receptores específicos, CB1 e CB2, e essas enzimas que são responsáveis pela sua síntese e degradação. Vai atuar como regulador central da homeostase, influenciando os processos como dor, humor, memória, apetite, resposta imunológica e inflamação. E por isso ele tem tanto potencial terapêutico, porque a capacidade de resposta é muito grande. Os fitocannabinoides, né, e os endocannabinoides, quando interagem com esse sistema, a gente tem muitas respostas diferentes por eles estarem expressos em muitos lugares, né, do sistema nervoso, né, tanto quanto no sistema imunológico e no periférico. Então, a literatura descreve como um verdadeiro modulador universal, ou seja, vai manter o corpo em equilíbrio entre diferentes sistemas biológicos. E a gente vai começar a perceber o quão ele é importante, né? Ele pode ser equiparado, então, ao sistema opioide, porque ele tem, né, essas semelhanças de sinalização endógenas, e pode ser também comparado ao grau de complexidade do sistema nervoso central. A gente pode fazer esse comparativo. Então, ele é composto, né, tem aqui uma imagem para ilustrar, para a gente conseguir visualizar a expressão dos receptores no organismo. O CB1, ele vai estar predominante no sistema nervoso central. Já o CB2, especialmente no sistema imune e tecidos periféricos.
Então, a gente consegue, nessa imagem, ter uma visão mais clara para a gente ter essa compreensão de onde eles estão localizados. Aqui, a gente tem os ligantes endógenos, a gente tem uma representação aqui esquemática dessas estruturas. A gente tem aqui essas duas circuladas, que são os mais conhecidos e estudados, que é a anandamida e o 2-AG, né, que eles são altamente conhecidos. E essas outras 3 moléculas, elas também foram identificadas, são moléculas canabiméticas endógenas, porém não se sabe muito sobre elas, mas existe uma hipótese de que tem, no total, 8 substâncias, 8 moléculas endógenas que vão interagir com esse sistema. Por isso que, quando a gente falar de cannabis todo dia é uma surpresa, né? Porque a gente nunca sabe quando vai mudar, quando vem alguma coisa nova, alguma nova substância que muda aquilo que a gente já tem de conhecimento, que a gente já tem de ideia. Então, para quem está começando, é saber que precisa sempre de atualização, está em constante aprendizado, né? A gente não tem como estagnar quando a gente fala do sistema endocannabinoide, quando a gente fala da cannabis medicinal, por conta dessa complexidade e de não estar totalmente elucidada. A gente vê que tem várias outras substâncias que a gente ainda não conhece. Cada dia a gente descobre uma substância nova que está na planta, então isso muda toda a percepção do que a gente tem de conhecimento e de aplicabilidade terapêutica. Bem, aqui nós temos as enzimas da síntese de degradação. Quando a gente fala, né, de ação neuronal com algum neuromodulador, a gente obrigatoriamente precisa falar da síntese de degradação, a produção dessa substância, e ela precisa, de alguma maneira, ser degradada. Então, quem vai degradar a anandamida e o 2-AG são essas substâncias, né, o FAT, ácido amida hidrolase, e o monaxilglicerol lipase. E a gente vai ver mais para frente como que funciona essa síntese. Bom, o CB1, ele vai estar expresso, como a gente viu na imagem anterior, onde mostra os receptores expressos no corpo humano, ele vai estar nos receptores, né, pré-sinápticos. E aí a gente vai entender agora a complexidade e essa função retromoduladora. Então, ele está predominantemente, né, em interneurônios, no pré-sináptico, e pode ser encontrado também no pós-sináptico. Mas a gente vai ver que a expressão no pós-sináptico é muito menor. Tá? Então, quando a gente pensar nesse receptor e na expressão dele de localização, a gente vai pensar mais no pré-sináptico. Aqui, essa imagem é mais fácil da gente compreender, da gente elucidar, que é uma sinapse clássica, e a gente tem aqui o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. E eu quero que vocês observem onde está localizado, eu circulei, onde está localizado o CB1. Então, quando há um estímulo, né, onde há a produção de neurotransmissores e vai acontecer a descarga, é onde começa essa expressão do sistema endocannabinoide. Então, tem ali o CB1, o neurônio pré-sináptico, e é interessante a gente falar que o receptor, ele vai agir no neurotransmissor que ele está. Então, aqui nesse caso, o CB1, a gente percebe que ele vai controlar o neurônio ali pré-sináptico, onde vai ser a ação dele. No pós-sináptico, a gente percebe que
né, depois que acontece esse estímulo, a ação, né, das enzimas, da anandamida e do 2-AG, e ela vem em sentido contrário também para estimular o CB1. Então, esses neurotransmissores são produzidos e armazenados nas vesículas, que não é o caso, né, do CB1, eles não fazem, não tem essa função. Por isso que a gente fala que ele é all demand, né, ele só vai produzir sob demanda, e quando ocorre o estímulo, então, eles são liberados. Aqui já falei, vai liberar as neurotransmissões que ele está no CB1, e a gente precisa estar concentrado nisso. E aí vocês podem se perguntar, mas eles não estão expressos no pós-sináptico? Sim, ele vai estar expresso no pós-sináptico, mas vai depender da região do cérebro, não são em todos os lugares. E aí é muito interessante a gente começar a pensar nisso, que a gente começa a pensar quando a gente vai modular esse sistema para o tratamento de várias condições clínicas, porque a gente começa a pensar o hipocampo, o córtex pré-frontal, o estriado, né, o ventral, e a amígdala, que é onde ele pode ser encontrado no pós-sináptico, e aí a gente começa a pensar nessa modulação, que é a resposta que a gente pode ter, que pode estar muito expresso no CB1, e a gente pensa em THC, por exemplo, que pode agir nessas zonas, e a gente precisa compensar, modular corretamente para a gente não ter uma ação indesejada dessa neuromodulação. Então, é muito importante a gente sempre estar atento quando for modular, para saber onde que está expresso, né, onde se desenvolve determinada condição, o que a gente quer de resposta para a gente conseguir modular melhor. O CB2, ele está mais expresso no sistema imunológico, mas a gente também encontra ele no sistema nervoso central. E aí, falar de CB2 no sistema nervoso central é muito interessante, porque a gente abre explode a nossa mente a nível de ação e resposta. Ele está mais expresso nas células da glia. Então, isso justifica, né, a questão da regulação da neuroinflamação, das respostas da modulação de doenças neurodegenerativas, que, olha, a gente tem aqui uma imagem que está mais clara. A gente percebe ela disposta aqui na microglia e nos astrócitos também. Então, isso vai trazer o que para a gente? Uma contribuição no sentido de entender todo esse processo inflamatório que acontece, muitas das vezes a questão da morte neuronal, como, por exemplo, na condição do Alzheimer, na condição do Parkinson, e por que essa modulação do CB2 nessa zona funciona tão bem para essas condições clínicas. A resposta a gente não vai conseguir reverter, né, o que foi degradado, obviamente, mas a gente consegue uma resposta positiva quando a gente consegue modular essas zonas que estão expressas nesse sistema. Bem, aí é muito importante a gente falar que essas células da glia, né, além desse suporte físico e estrutural dos neurônios, elas vão controlar essa atividade neuronal. E aí justifica também essa questão da sensação da dor, onde o CBD ele atua muito bem. Porque ela vai manter essa sensação da dor. Então, quando a gente consegue modular, a gente consegue essa redução, e também a gente tem outras
outras células que também vão participar dessa ação, dessa função. E aí, tudo com foco, como a colega falou, da neuromodulação, da escolha do produto que você vai estar indicando. E quando você percebe onde que esses receptores estão expressos, fica mais fácil de você trabalhar a titulação, porque isso vai mudar também, né? Quando você entende onde elas estão expressas em maior quantidade, a titulação vai fazer muita diferença também. Diferente dos alopáticos, né? Que no geral a gente vai fazendo o aumento de doses, na cannabis é diferente. Às vezes a gente chega a um limite de dose, por exemplo, de 20 gotas em determinada condição, que não está tendo uma boa resposta, e na verdade a gente não tem que aumentar. A gente vai ter que reduzir essa dosagem, porque a gente está fazendo um estímulo com uma titulação que está expresso em algum receptor que a gente não deveria estar estimulando tanto. Então, é muito comum essa titulação, e aí tem a questão do low start, comece sempre devagar também na titulação, que é por conta disso. E essa é a dificuldade de criar um tratamento, né, um plano de tratamento para cada condição, porque o sistema ele vai estar relacionado com a individualidade do paciente e com a condição clínica. Então, assim, a gente não pode pensar como um tratamento comum de alopático, que a gente oferece a prescrição para o paciente e aquele paciente fica com aquela mesma dose por, às vezes, anos, né? Isso não é possível fazer com a cannabis medicinal. As visitas, né, médicas, elas precisam ser recorrentes para que você possa, de fato, acompanhar essa evolução, essa resposta da modulação, para ver se ela, de fato, está sendo efetiva, porque, às vezes, você vai ter que aumentar a dose, vai ter que diminuir a dose, às vezes, mudar a fórmula do produto para que você consiga, de fato, encontrar aquele perfil daquele paciente para modular adequadamente para ter a resposta que você espera. Então, a gente precisa entender qual a condição clínica, onde ela está expressa, onde ela se desenvolve, identificar quais são os receptores que estão ali, né, expressa CB1, CB2, para a gente conseguir, então, criar esse plano terapêutico. Eu sei que parece muito confuso, mas quando se está na prática, né, você acaba acostumando, e isso fica mais claro também, a resposta empírica também vai colaborar muito, né, a resposta do próprio paciente vai fazer com que você tenha mais facilidade de fazer essa orientação e esse ajuste de dose. Então, os receptores CB2 têm principal função reduzir a expressão dos componentes pró-inflamatórios nos neurônios, por isso a sua modulação é importante em processos neurodegenerativos, ajudando a diminuir a neuroinflamação. E aí, a colega já tinha falado sobre onde eles estão expressos, né? Onde esses receptores estão, que eles estão acoplados a uma proteína G, e é muito interessante a gente observar isso, porque isso esclarece muitas coisas da complexidade dessa modulação. Se a gente olhar o CB1, repare que ele está conectado a duas proteínas, e isso dificulta toda a modulação, porque é tudo muito complexo, a gente consegue ter atividades distintas quando a gente modula, quando a gente entra com uma fórmula, a gente pode ter expressões diferentes desse sistema. E o CB1, então, assim, o CB1, ele estimula fosforilações intracelulares, né, promovendo algum tipo de estímulo, e também pode estar ligado a uma proteína inibitória. E aí vai depender da localização onde esse receptor se encontra. Então, a gente precisa saber onde esse receptor está para a gente entender
se ele vai ter uma atividade, né, mais estimuladora ou se ele realmente pode ter alguma ação inibitória. Então, a gente precisa identificar onde ele vai estar, levando em consideração a resposta que a gente quer do tratamento. E o CB2, ele tem as características próprias dele, que é exclusivamente inibitório. E por isso que eles, juntos, trabalham muito bem. Quando a gente fala de um óleo full espectro, ele, em determinadas condições, a sua ação é muito boa, a gente não consegue pensar num CBD isolado, exatamente porque ele consegue dar a mão, de fato, ao CB1 ali, a sua ação, e modular, de fato, a ação, a atividade nesse receptor. Vai evitar essa superexpressão. Imagina, a gente tem uma situação que a gente não quer essa expressão tão excitatória, tão estimulante do CB1. Então, a gente realmente precisa combinar uma outra substância que tem uma grande expressão no CB2 para a gente conseguir fazer essa neuromodulação. E aí, mais uma vez, isso vai fazer sentido na hora que vocês forem prescrever. Ou seja, vocês precisam ter bastante consciência da formulação e desses receptores, que isso vai ficar mais fácil de vocês conduzirem todo o plano terapêutico. Que a resposta ela vai ser muito diferente no perfil individual. Isso que a gente fala que o tratamento é sempre individualizado, né? O paciente sempre vem trazendo o feedback para a gente saber como que a gente vai conduzir esse tratamento. E por isso que eu reforço sempre, a gente não tem como acompanhar um paciente no uso terapêutico da cannabis indo em visitas regulares uma vez a cada ano. Isso é impossível. Então, o que convém, né, o que eu dou de sugestão é que o paciente já saia com uma consulta reagendada para que você possa avaliar essa resposta constante, que para sempre, de uso contínuo, enquanto o paciente estiver fazendo o tratamento. Aqui, mais uma vez, que o CB1 vai estar controlando, né, para reforçar esses neurotransmissores como serotonina, dopamina, acetilcolina, glutamato e GABA, ou seja, ele reduz a liberação desses neurotransmissores, então ele está lá, né, naquele neurônio pré-sináptico, ele vai fazer essa redução dessa atividade, ele vai segurar essa atividade, e vai ajudar a controlar, então, o humor, a memória, o apetite, o sono, a coordenação. Ele vai funcionar como esse modulador de comunicação. Então, quando tem ali os estímulos, né, ele que vai controlar, não, vai menos, segura, já não precisa mais. O CB2, que vai estar relacionado ao sistema imunológico periférico, vai regular esses processos de inflamação e resposta imune e controla esses neurotransmissores restritos, né, lá, aquelas células do sistema nervoso, que é as células da glia, né, microglia ali, modulando os neurotransmissores contra a ocitocina. E tem a relação com a dor, né, que o CBD funciona, a modulação dessa expressão funciona muito. Então, quando a gente pensar no sistema endocannabinoide, a gente deve considerar o tipo de substância que a gente vai modular, tanto quanto os efeitos psicoativos, quanto a resposta terapêutica. Porque, assim, como a gente viu, o THC, ele tem mais afinidade pelo CB1, então a resposta, né, pode ser que não seja o efeito que a gente quer. E pode acontecer, eu, pelo menos na minha prática, na minha experiência, eu estou desde 2016 atuando com assistência com a cannabis medicinal. Já recebi muitos pacientes
que são usuários, né, fazem uso recreativo, e a gente tenta melhorar a qualidade de vida, reduzir os danos, e aí isso faz todo sentido a gente saber essa modulação, porque a gente vai reduzir, junto com ele, e na vaporização, que é indicada também no uso terapêutico, a gente não quer esse efeito de intoxicar, a gente não quer esse efeito, a gente quer trazer mais qualidade de vida. Eu tenho um paciente, ele fazia uso, né, do recreativo, iniciou a terapia e hoje ele já não faz uso do recreativo, ou seja, o uso recreativo dele era de fato uma busca, né, de alívio para alguma questão que ele tinha, que hoje a gente já está conseguindo trabalhar, e ele já não tem a necessidade do uso recreativo. Então, isso é muito legal a gente perceber e conseguir entender que o efeito psicoativo que está relacionado à intoxicação, esse excesso de THC, muitas das vezes o paciente tem essa resposta, mas ele vai viver tranquilamente sem essa ação. E por isso, a gente precisa ter esse olhar muito, muito integrativo para entender o que cada um traz, né, na sua história. Eu tenho muitos pacientes que faziam uso do recreativo que hoje estão deixando, isso é ótimo. O CBD, ai meu Deus, o CB2 mais restrito encontrado, né, as microglias, o CB1 é muito estudado em relação à sua ação com distúrbios neurológicos, pode ser altamente expresso em ampla gama de células imunes, e o CB2 tem sido apontado como um importante regulador periférico do sistema imune. Eu já falei. E aí, é muito legal essa imagem, que é uma imagem da neurogênese, e aí, até os anos 90, a gente não tinha essa consciência, e hoje, né, esse conhecimento que a gente tem aqui hoje é um conhecimento, quem tem acesso hoje é ainda privilegiado, porque não se fala muito nas universidades, agora que a gente está começando a ter esse conhecimento integrado, ainda não é tão disseminado, mas ele já começa, o sistema endocannabinoide, ele já começa a agir desde a neurogênese, só para a gente entender a complexidade desse sistema nas funções, né, do nosso organismo. Além dele estar no leite materno, como a minha colega falou, que ele é importantíssimo para a amamentação, a criança não conseguiria nem fazer o ato da sucção se não fosse a anandamida, mas a gente consegue ver que ele já começa desde muito cedo com grande importância. Aqui, iniciou a neurogênese, a gente vê que na diferenciação ele já está presente, eu circulei ali os receptores e as substâncias que vão já começar a interagir e vão começar a fazer parte desse desenvolvimento neuronal, que vão garantir que essas células atinjam a maturidade e as conexões necessárias e independente do tipo de neurônio. E entender isso faz com que a gente entenda muitos problemas relacionados, né, a condições neurodegenerativas que iniciam, né, desde da neurogênese, né? A gente sabe que a neurogênese, ela acontece, né, até os 24 meses, não com grande pico, né, mas elas são expressas ali. E o sistema endocannabinoide, que vai fazer essa regulação e vai atuar como um controlador e um promotor, né, ele vai promover o equilíbrio, essas funções, né, e até os 24 meses é crítico por conta disso, porque se ele tiver, esse sistema endocannabinoide estiver em desequilíbrio, nesse momento, a gente
pode imaginar esses problemas que podem acontecer né, no desenvolvimento de diversas condições clínicas. Isso ficou muito mais claro de entender, sabendo que o sistema endocannabinoide começa desde a neurogênese. Ficou muito mais fácil, porque explica muitas condições clínicas que vêm dessa falha desse sistema endocannabinoide, né, nas suas expressões CB1, CB2, desde o início, para a gente entender, de fato, o tamanho desse sistema. Aqui, a gente tem um exemplo que é de uma neurotransmissão glutamatérgica, só para a nível de... Poderia ser qualquer outra, só para a gente entender um pouco que o CB1 vai controlar essa liberação dos neurotransmissores, né? Ou seja, ele vai estar ali regulando, e o CB2, o sistema imunológico. A síntese, eu não vou adentrar muito na síntese, o que é mais importante para vocês entenderem é exatamente o que eu falei anteriormente, né? Em todo o processo de substância que vai ser um modulador, né? Ele é produzido e precisa ser sintetizado. Então, ele precisa ser degradado através de uma ação, e aqui no caso da anandamida, né? Ele vai ter ações da NAT, do NAP, e no fim ele vai ser transformado em ácido fosfatídico, né, a sua forma inicial. Então, não vou meter muito em relação a isso. E a síntese do 2-AG, que aí aqui um ponto importante, que é diferente do que vai mudar, que a gente precisa saber e ter mais atenção, que a síntese do 2-AG, ele tem duas vias. Então, ele vai ser degradado de dois modos. Então, isso é uma diferença em relação à anandamida, tá? E depois vai estar aqui, vai ser disponibilizado para vocês, vocês podem ler essas sínteses que são bem complexas, eu vou dar aqui agora para vocês, mas vocês não vão conseguir ser ter. O mais importante é a gente saber que essas sínteses, a anandamida, ela segue um fluxo único, e do 2-AG, ela tem duas vias de degradação, tá? Aqui a gente tem os moduladores alostéricos canabinoides. Já foi falado na outra aula, brilhantemente. E o que a gente precisa saber em relação a isso, né? O que na prática funciona? Exatamente saber quando eu tenho uma substância que eu vou indicar para certa condição clínica, saber que esses receptores, né, alostéricos vão ter uma resposta que elas podem ajudar ou atrapalhar no tratamento, dependendo do que você espera de resposta. Então, o que você quer? Tem que pensar no plano de tratamento para decidir essa resposta da melhor forma e conseguir modular ao longo do tempo. É uma mudança conformacional nessa estrutura desse receptor. Então, uma molécula vai se ligar a essa proteína, e essa ligação vai promover uma resposta que podem acontecer de 3 maneiras. E aí, isso também abre um leque muito grande em relação à modulação, a saber os tipos de efeitos que a gente pode ter nesses moduladores alostéricos. Por quê? Ele pode ser uma resposta positiva, que vai aumentar a resposta desse receptor, pode ser uma resposta negativa, ou pode ser uma resposta neutra. Então, quando você combina, igual foi o exemplo, né, o CBD e o THC, qual é a resposta que você quer? Você quer uma resposta positiva ou negativa? Que aí você vai identificar aqueles receptores, né, sabendo que tem os receptores alostéricos que vão também modular e vão trazer essa resposta. Então, um fitocannabinoide, né, faz com que o receptor pode ficar mais ligado, responda com mais intensidade, no caso do positivo,
Por exemplo, o THC pode aumentar a resposta do CB1 à anandamida. E aí, já sei, se eu der uma alta dose de THC, qual é a resposta? Mais positiva. Então, relaxamento, analgesia, redução da ansiedade e sensação de euforia, dependendo da dose e da via de administração, porque tem isso. Quando você vai modular, e por isso que é muito difícil modular o sistema endocannabinoide, porque a quantidade, essa janela que a gente tem, né, da dosagem, isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Se negativo, a gente vai reduzir essa resposta do receptor. Então, fitocannabinoides, né, vão fazer com que os receptores respondam menos ao mensageiro natural. Por exemplo, o CBD atua em CB1, reduzindo a ativação causada pelo THC. Por isso que elas funcionam muito bem juntos. Caso a gente dê uma dosagem muito alta de THC, a gente tem aquela resposta, né, um caso, por exemplo, do uso recreativo, que a gente percebe muito, né? Aquela intoxicação do sistema que pode gerar ansiedade, paranoia, e num tratamento que você faz esse planejamento e você combina as substâncias, você diminui essa resposta positiva do THC em relação ao CB1, por exemplo. E o neutro, né, ele não vai alterar significativamente, vão se ligar, a mudança é muito leve desse receptor. Um exemplo é o CBG, em algumas situações que mantém a atividade do receptor equilibrada. Então, a gente precisa pensar nessas funções para a gente conseguir modular efetivamente o plano de tratamento de cada paciente individualizado. Então, pontos importantes na prática clínica. Qual o canabinoide que está sendo usado e seu tipo de ação? Positivo, negativo, neutro? Então, já sabe, o THC é positivo, CBD negativo. Então, combinado, você vai conseguir ter uma noção da resposta naquele organismo. É claro que isso muda de pessoa para pessoa, a gente fala sempre de um perfil personalizado, e aí é aquela questão do feedback, você vai iniciar o tratamento, inicia a terapia, né, os dados empíricos são extremamente importantes na terapia canabinoide, que é em relação à resposta. Isso é muito interessante, porque a gente volta lá atrás, quando estava sendo elucidado o sistema endocannabinoide, e o Rafael Michula, em sua pesquisa, levou para casa um saco de cannabis, né, e ofereceu para os seus colegas usarem. Quando ele ofereceu, ele percebeu que cada um tinha uma reação diferente à mesma substância. Então, um estava mais relaxado, o outro já estava com paranoia, o outro já estava mais tranquilo, mais sonolento, né, e isso abre, então, esse ponto de observação e atenção que a gente precisa ter de iniciar o plano terapêutico sempre acompanhado desse feedback para o ajuste de dose. Com o receptor que ele atua, CB1, CB2, onde ele está localizado, se é neurônio, se é nas células de glia, se é no sistema imune, isso é fundamental. E qual será a resposta observável? E isso, quando a gente fala dessa resposta, é muito engraçado, porque tem pacientes, né, que a gente inicia com uma dosagem, a gente começa com uma dose menor, como é óbvio, a gente vai fazendo esse ajuste, mas tem pessoas que falam, não estou sentindo nada, e às vezes uma condição próxima, parecida em outro paciente, você fez a mesma titulação e a resposta foi muito diferente. Isso justifica, então, essa complexidade do sistema ser individualizado e ter essas respostas diferentes de como cada organismo vai reagir, né? Porque eles vão interagir, obviamente, com o sistema endocannabinoide da pessoa, então a gente pode pensar em algumas deficiências que podem acontecer nesse sistema endocannabinoide, e a gente pode pensar também na redução dos canabinoides endógenos, né? Depois dos 28 anos, a gente começa, de fato, a perder a cannabis, né? A cannabis medicinal, ela serve também como um complemento, né? Ela não deveria ser usada já
no fim, né, ser iniciado no fim das vidas, pensando em idosos, por exemplo, que já tem um diagnóstico de Parkinson, que já tem um diagnóstico de Alzheimer, ela deveria ser integrada antes, porque ela também serve como suplementação, dependendo da situação, né? Porque a gente já vai perdendo, normalmente, esses canabinoides endógenos, né? Assim como a gente precisa repor alguma vitamina, é muito importante a gente pensar nisso, nesse sistema de alguma disfunção, algum problema que precisa ser suplementado, né, ao longo da vida. E aí essa resposta a gente pode ter, esse caso desses pacientes que falam que não está fazendo efeito, ou se aumentou a dose e tem uma resposta que você não esperava e você precisa reduzir, então, essa dosagem, rever o plano de tratamento. Bom, na aplicabilidade da dor, a gente pode ver que, especialmente na dor neuropática, fibromialgia, e falando aqui de algumas condições, tem pesquisas, né, que mostram que algumas condições clínicas, elas já se desenvolvem por conta dessa deficiência desse sistema, como a gente viu ali na neurogênese, a fibromialgia é uma delas, a enxaqueca também. Então, a gente percebe que é muito complexo, tem muitas possibilidades terapêuticas e muitas possibilidades da aplicabilidade clínica com boas respostas de tratamento. Então, na fibromialgia e dor centralizada, a gente observa um desequilíbrio na modulação da dor descendente, redução da atividade endocannabinoide. Então, não vai estar funcionando, né, como adequadamente esse sistema por N motivos. O aumento da sinalização excitatória, nesses casos, né, o uso de fitocannabinoides pode trazer esses resultados clínicos relevantes. O THC vai atuar, né, mais expresso no CB1, vai reduzir a liberação desses neurotransmissores excitatórios, lá que ele vai estar lá controlando, né, segurando, como o glutamato, e ajuda a reduzir a sensibilidade da dor. E aí, é isso que a gente fala, qual a resposta que a gente quer e para a gente conseguir modular, né? O efeito esperado, redução na dor percebida, em algumas semanas, tem pacientes que a resposta é muito rápida, é curioso a gente observar isso na prática, né? Melhora do sono relacionado à dor, diminuição da necessidade de opioides, a gente tem muitos pacientes que fazem o desmame, né, de muitos alopáticos, e aí pensar, assim, aqui a gente tendo essa noção do sistema endocannabinoide, a gente trazendo para a prática clínica, a gente consegue perceber essa possível deficiência do sistema endocannabinoide, como a gente vai modular a integração dos fitocannabinoides que a gente vai conduzir para essa condição, pensando em plano terapêutico. Humor e ansiedade, né, o sistema endocannabinoide participa diretamente da regulação do eixo de estresse, aquela luta e fuga, ele está totalmente ligado ali no sistema endocannabinoide, né? Ele modula respostas emocionais e extinção de memórias aversivas, e isso é muito legal, porque essa questão do estresse pós-traumático, se a gente pensar nos receptores, né, no expresso do CB1, em neurotransmissores a gente consegue entender que a gente consegue uma resposta a nível de atuação dos fitocannabinoides na memória recente, que vai ajudar no estresse pós-traumático. Então, é exatamente isso que eu estou falando. A gente conseguir entender onde está expresso esses receptores para a gente conseguir fazer uma modulação adequada a perfil individual, a necessidade de cada um. Então, uma memórias aversivas, uma hipoatividade endocannabinoide pode estar envolvida em quadros de ansiedade crônica, humor deprimido e transtorno do estresse traumático. Então, aí a gente analisar aquelas vias, né, de saber
sobre a ação positiva, negativa e neutra, para a gente conseguir trabalhar nesses planos de tratamento. Aqui, pensando, né, o THC combinado com CBD, e às vezes a gente pode ter doses equilibradas, a gente conseguir pensar o que vai funcionar para aquele paciente, para aquela necessidade e a resposta que você espera. O efeito esperado na prática: redução da ansiedade basal ao longo do dia, melhora na tolerância ao estresse cotidiano, estabilização emocional e melhora do sono secundária. Aplicações na prática em transtorno de ansiedade generalizada, com resposta completa a ISRS, né? Ansiedade social, o transtorno de estresse pós-traumático com insônia, hiperalerta, depressão leve com fadiga, dor e distúrbio do sono. Muito legal falar aqui da depressão, porque a gente tem que pensar, a gente já falou, mas não fiquei muito em relação à dessensibilização, e saber se esses fitocannabinoides podem dessensibilizar os receptores. Na depressão, a gente pode observar isso num CBD, por exemplo, isolado, que não é muito indicado, porque ele pode, né, e principalmente associado a outros medicamentos, ter essa dessensibilização e a gente não ter uma resposta positiva ao tratamento. Apetite, peso e corporal, né, o CB1 é um dos principais reguladores do apetite, e aí a gente, né, vai conseguir utilizar tanto essa questão, tanto da anorexia, tanto do sobrepeso. A gente pode imaginar uma desregulação do sistema endocannabinoide, e aí a gente consegue fazer essa modulação, e não só como o tratamento de pacientes, né, que tem como resposta a perda de peso ou a perda de apetite, que a gente consegue trazer uma resposta positiva. Então, ele vai atuar em áreas cerebrais responsáveis por sinais de fome e recompensa, vai fazer a ativação desse eixo com THC, pode ser muito benéfica com pacientes de perda involuntária ou com a queixa, né? O THC vai estimular diretamente o apetite, vai aumentar o prazer alimentar. No caso de pacientes com anorexia ou tratamento de câncer, a gente consegue perceber muito isso. Até no início na minha assistência, eu tinha um paciente que ele fazia uso recreativo da cannabis, ele estava em tratamento de câncer, a morfina não era suficiente, ele falava mesmo que só conseguia ter uma redução efetiva da dor mesmo com a cannabis, e isso e ajudava a questão alimentar também. Ele teve uma boa resposta. Assim, não é o ideal, como é óbvio, né? Precisa de um plano, um tratamento terapêutico, um acompanhamento efetivo, porque, né, a gente sabe que tem interação medicamentosa também, a gente precisa observar em relação a isso, mas no caso dele, há 10 anos atrás, era o que ele tinha no momento que funcionou para ele. O efeito esperado na prática, que é o aumento do apetite, melhora do paladar, do prazer e da alimentação, na alimentação, o ganho de peso gradual, nesse paciente com queixa ou anorexia, né, e indicações na prática: câncer com perda de peso involuntária, HIV/AIDS com sarcopenia, queixa associada a doenças crônicas e neurológicas. E existem várias outras indicações clínicas, mas que a gente não consegue abordar aqui hoje. Entretanto, se vocês tiverem dúvida, estarei disponível para responder. Eventualmente, que tenham dúvida na prática de vocês, a gente aqui está disponível para tirar as dúvidas, acompanhar vocês nessa jornada tão complexa, que é muita informação, a gente sabe, mas junto a gente faz essa construção desse conhecimento, e a gente vai se fortalecendo. No mais, muito obrigada.